O tema da mensagem de hoje é maldições em crentes, parte 2. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Fomos libertos da maldição. Repita isso comigo: fomos libertos da maldição. Amado, isso é escolher viver pela graça ou viver pela lei, sabe? Viver debaixo da bênção ou viver debaixo da maldição. Você sabia que tem muitas pessoas que ainda estão debaixo da lei? Ainda estão debaixo de, sabe, de justiça própria? Repita comigo: lei é favor merecido. E graça é favor imerecido. Ou seja, lei é o seguinte: aquilo que você faz, em recompensa daquilo que você fez, você tem o que merece, seja de bom ou seja de ruim. E graça é independente, se você fez ou não fez, se aconteceu ou não aconteceu, a graça do Senhor te libera o favor de Deus que nós não merecemos, mas que mesmo assim Ele nos abençoa. Amém? Amados, se vivemos pela graça do Evangelho, já não sofremos mais maldição. Por quê? Porque Cristo se fez maldição em nosso lugar. Repita comigo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13 diz assim: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo amado, Ele nos resgatou da lei, trazendo para nós a bênção. Mas a Bíblia diz que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que fala da lei, né? Nós temos uma lista de maldições da lei. Pasmem, de toda esta lista eu quero citar apenas algumas, mas dentre elas são 14 versículos só que fala de bênção e 54 fala de maldição. Então maldito é aquele outro, maldito é aquele outro. É tanto maldito, porque as pessoas não conseguiam cumprir a lei, justamente por isso. Amém? Eu quero citar algumas delas. Deuteronômio 28,3 diz assim: bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Ou seja, isso significa, meu irmão, que a bênção está sobre você e não sobre o lugar. Tem gente que imagina assim, que você está numa casa e esta casa tem lá, sei lá, alguém ofereceu ela para alguma coisa, ou morreu alguém lá enforcado, sabe? Você imagina que aquela casa é amaldiçoada. A casa pode ser amaldiçoada quando alguém que está lá está debaixo de maldição, mas aonde você está, a bênção do Senhor está junto. Sabe? Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a pessoa e não sobre o lugar. Vamos voltar a Deuteronômio 28,3, diz assim: bendito será tu na cidade, bendito será no... Então quer dizer, aonde você estiver, na cidade ou no campo, na rocinha, aonde for, o Senhor é que te abençoa. Amém? Deuteronômio 28,4 diz assim: bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, todo o seu corpo é abençoado. De que forma? Com saúde, com fertilidade. E a nossa bênção também, amado, se estende aos nossos filhos. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Bem-aventurados são os seus filhos que ainda são pequenos e você está na igreja, porque através da sua vida que está na igreja, eles são santificados. Tem crianças que estão morrendo, estão debaixo de maldição, porque a família está debaixo de maldição. Pastor, mas como assim? Simples, o fato é o seguinte: uma vez que o menor, que não pode responder pelos seus atos, quem responde pelos atos deles? O pai. Ele fez alguma coisa que é gravíssimo, quem que por muitas vezes vai para a cadeia? Não é o pai? Por quê? Porque o pai e a mãe é que justifica o filho. No mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Amém? Tem gente que não acha um absurdo. Imagina até que quando uma pessoa morre, por ela ser inocente, a morte faz dela ser salvo. Não é verdade. A Bíblia diz que todos pecaram
e destituído, afastados foram da glória de Deus. Amém? Sabe que eu imagino, talvez você imagine, ou que outros imaginam, que quando você morrer, você vai desse jeitinho para o céu, sabe de nada, inocente. Você vai receber um corpo transformado, um bebê recém-nascido, um senhor de idade de 150 anos, morre e quando ele vai por um corpo glorificado, todos é da mesma estatura, até porque no céu não tem criança, amém? Porque no céu vai ter trabalhos, no céu vai ter coroação. Como é que se coroa uma criança? Como é que fala para uma criança herdar o reino, e no reino coloca uma coroa sobre a cabeça dela e um governo sobre nações, se ela é criança? Está entendendo? A Bíblia diz, amado, que o teu ventre é santificado. Então quando o teu filho é santificado, quando ele aceita Jesus, isso importa que ele viva para viver eternamente. Tem gente que, quando faz o apelo, vem alguma criança, eu conheço pastores que não oram pela criança. Não, criança é salvo. Quem disse que criança é salvo? Jesus, quando ele fala deixar vir a mim as criancinhas, ou seja, não impeça que elas venham a mim, porque elas também precisam entrar no reino. Talvez você fale, pastor, mas uma criança vai para o inferno se os pais não forem cristãos. Ela está debaixo de condenação. É por isso que hoje nós nos preocupamos em ter uma igreja de criança. Criança não dá dinheiro, criança só dá para muita gente trabalho, criança dá, sabe, muito custo, mas eles são a geração futura. Se eu estou investindo nas crianças, eu estou investindo para o reino. Agora o diabo tem investido nas crianças dentro das escolas. Enquanto o crente acha que criança dá trabalho, o diabo sabe que criança dá futuro, porque o futuro plantado numa criança é o que ele vai ser no futuro. Amém? Então é por isso que nós devemos pregar o evangelho às crianças, porque a Bíblia diz que na bênção, sabe, bendito é o fruto do teu ventre, ou seja, todo o seu corpo será santificado. Não importa, sobre eles nós podemos declarar que eles são abençoados. Você precisa declarar sobre os seus filhos que eles são abençoados. Se a professora dele diz que ele tem dificuldade de aprendizado, que ele é rebelde, que ele é isso, que ele é aquilo, rejeita isso. Fala, meu filho é uma bênção. Ele está passando por uma fase de transformação, mas ele é uma bênção. Profetiza a bênção sobre a vida dele, porque das suas palavras, sabe, sai da tua boca a bênção. Deuteronômio 28:7 diz assim: o Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. O Senhor determinará que a bênção esteja em tudo o que colocares as mãos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Ser abençoado, amado, é ter para emprestar, é ter para dar, para abençoar, e não para tomar emprestado, porque tomar emprestado é maldição. Sabe, eu não aceito crente que vai num agiota pedir dinheiro emprestado. Então vá no banco, que é um agiota legal, legalizado pela lei, porque aquele que entra pelo caminho do agiota, dificilmente ele consegue sair, se não for uma intervenção divina. Sabe, irmão, fazer dívida não é pecado, caso contrário, emprestar também seria, mas nesse caso, quem empresta estaria induzindo o outro a pecar. Eu falo emprestar no sentido de cobrar juros, eu não falo daquele emprestar para abençoar o irmão. Ó, irmão, não tem, me empresta, depois eu te pago. Eu falo do emprestar, a Bíblia fala do emprestar cobrando juros. Se a pessoa não consegue pagar nem o valor, imagina com os juros. Você está induzindo ela a pecar, induzindo ela a te roubar, e com isso as maldições incluem em áreas na saúde, na família. Por quê? Porque esta era a lei. Deuteronômio 28:22 diz assim: o Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com crestamento e ferrugem, e isto perseguirá até que pereça. Tísica aqui é tuberculose. Cristo nos resgatou de toda a maldição, de toda a enfermidade. Deuteronômio 28:27 ainda diz assim: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas,
e pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades grandes e duradouras. Essa é a maldição, amado, de doenças crônicas que duram uma vida inteira. Doenças como a diabetes, como a hipertensão, que a medicina diz que é hereditário. E aí olha para você e diz assim: não, filho, não se entristeça não. Se seu pai teve, sua mãe teve, sua família tem, sabe, muitas pessoas, muitos indícios de pressão alta, de diabetes, logo, logo isso vai desenvolver em você. E tem gente, tem crente que fala: amém, é verdade, doutor. A medicina está certíssima. A medicina está erradíssima, porque o Senhor disse: eu já levei na cruz do Calvário. Eu já paguei o preço. E a Bíblia diz, amado, que a bênção ou andar na graça é estar debaixo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não estamos debaixo mais da maldição da lei, mas daquele que escolheu viver pelas obras da lei, ainda estão sujeitos a elas. O que é lei, pastor? Lei é favor merecido, ou seja, eu fiz, eu vou pagar. Graça é o que? Eu fiz e mesmo fazendo errado, Ele me perdoou. Isso é graça. Mesmo que o pai e a mãe morreu com uma doença qualquer, mesmo que os meus pais foram espírita, como era o caso do meu avô, sabe, pai da minha mãe, que era espírita, que tinha um conhecimento profundo do espiritismo. Quando eu estava lá atrás, eu me envolvi dentro do candomblé, o que se dizia é o seguinte: ah, mas é de família. Porque o avô era espírita, tem uma tia também que era espírita, e não sei quem, então é natural, ele é o caçula da família. Mas o Senhor Jesus entrou e quebrou tudo isso. Não ficou nada. Sabe por quê? Porque isso era hereditário, até o momento em que Deus mudou a história. Deuteronômio 28:41 diz assim: gerará filhos e filhas, porém não ficará contigo, porque serão levados ao cativeiro. Ser levado a cativeiro, amado, é aqueles que estão debaixo de maldição, e que infelizmente os seus filhos estão nas drogas, estão na prostituição, no álcool, coisa assim. Tudo isso é maldição, mas nós não estamos debaixo desta lei. Eu me recordo quando eu era pai de santo, que as pessoas iam lá jogar búzio, jogar carta. Certa vez uma moça chegou a mim e disse assim, ia falar pastor, mas não era pastor, né? Alexandre, minha mãe dizia, minha avó dizia, não sei se era avó, se era mãe, que todos da minha casa vai passar por problema na área sentimental. E olha, aconteceu porque minha avó casou, separou, minha tia casou e separou, fulano casou e separou, e eu não tenho 3 meses que eu casei, já estou separando. E eu acho que é assim mesmo, porque essa é a nossa sina, esse é o nosso karma. Tem gente que aceita a maldição desta forma, e tem crente que aceita a maldição porque acha que merece. A Bíblia diz, amado, que nós não merecemos o favor de Deus, mas Ele nos deu porque Ele nos amou primeiro. E Ele disse: eu te farei livre, eu te farei liberto, e tudo aquilo que estava no teu passado, ficou no passado. O nome já diz tudo, é passado, não é presente, muito menos futuro. Quando o diabo vier te assolar, dizendo coisas do seu passado, que aconteceu na tua família, diga para ele qual é o futuro dele, porque o seu é na glória com o Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Deuteronômio 28:43 diz assim: Ele emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele, e será por cabeça, e tu serás por cauda. Essa é maldição. Sabe, quantas maldições a Bíblia fala a respeito disso? Mas 2 Coríntios 8:9 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo é que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Olha o que diz Deuteronômio 28:68: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca, jamais o verás. Sereis ali oferecido para venda como escravos e escrava, e os vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Essa é a suprema humilhação da lei. A lei dizia o seguinte: através do pecado que nós adquirimos de Adão e Eva, nós nos tornamos escravos de Satanás. É tanto que na Umbanda, no Candomblé, somente na Umbanda, a pessoa que, o espírito que baixa na pessoa, ele chama a pessoa de cavalo. Ah, meu cavalo é assim, diz isso e aquilo para o meu cavalo. Sabe quem é o cavalo? É a pessoa. Alguém já viu ouviu dizer isso?
Estou mentindo ou é verdade? Verdade. Diz para o meu cavalo, misericórdia. For mulher, então deve ser falar para minha égua. Só faltou ser a pocotó. É isso que o diabo quer, humilhar. O que o diabo quer é colocar para baixo. O que o diabo quer é te colocar como escravo. E quantas pessoas estão como escravas? Irmãos, não vamos longe. A gente vira aqui, chega ali perto da Cracolândia. Está aqui do nosso lado. As pessoas andando como zumbi. Deus está ali? Não. São escravos de Satanás. A pessoa é do diabo. Não estou dizendo que a pessoa é do diabo. Eu estou dizendo que os caminhos que ela andou, ela deu brecha e aceitou a maldição na vida dela. Tem gente que tem mania de dizer: ah, não tenho sorte com nada não, nem rifa eu ganho, eu nunca tenho sorte. Ele declara para a vida dele, ele aceita a maldição. Sabe? Ele sai de casa dizendo assim: olha, eu vou em tal lugar porque diz que está pegando e eu estou desempregado. Mas tenho certeza, quando chegar lá vai ter 10 na minha frente. Quando chegar lá tem 20. Aí ele volta e diz: não falei que não ia dar certo? E ainda é profeta de maldição. O crente, ele tem que sair do teu lugar e dizer assim: o Senhor vai comigo, pode ter 200 lá, mas eu sou filho, eu sou servo, eu tenho a herança, eu sou eleito de Deus, e Deus vai mudar a minha história. Sabe, irmãos? A última palavra de maldição é que ninguém queria comprá-los. Foi o que nós acabamos de ler. Mas Cristo veio justamente para isso, para redimir. A palavra resgatar significa comprar. Amém? Ninguém se interessou em pagar o preço por nós, mas Cristo nos comprou. Gálatas 3,13 diz: Ele nos resgatou, ou seja, Ele comprou, nos redimiu, nos livrou da maldição da lei. A palavra usada em Gálatas 3,13 é traduzido como resgatar, que no grego quer dizer exagorazo. Ela vem de duas palavras gregas que é eis e agora. Eis é um prefixo que designa algo que está fora, algo que não pertence mais, como ex-marido, ex-emprego, ex-amigo. Tudo que é ex é que já foi, não é mais. E agora era um mercado que havia em Atenas. Amém? Então, os escravos, eles ficavam do lado de fora do mercado, como objetos para ser comprado. E a Bíblia diz que nós éramos esses escravos. E Jesus veio e resgatou então. Ou seja, significa comprar no mercado de escravo. Preste atenção, amado. Nos dias de Jesus, a forma comum dos judeus executar os criminosos não era na cruz. Você lembra como a mulher do fluxo de sangue... a mulher adúltera, quando foi lançado lá naquela praça pública, ela ia ser apedrejada ou crucificada? Porque esta era a lei da época, era apedrejar. Cristo foi uma situação totalmente adversa de todo o costume da época, até dos romanos. Ele foi crucificado. Mas por que ele foi crucificado e não apedrejado? O Senhor Jesus poderia ter morrido, amado, desta mesma forma, em vez de ele ser crucificado. Mas sabe por que ele não foi crucificado? Porque 1000 anos antes de existir a crucificação, Moisés ele disse que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Está lá em Deuteronômio 21, 23. Isso significa que o Senhor não derramou o seu sangue apenas para perdoar os nossos pecados, como o diabo às vezes fala sobre isso. O diabo fala: não, Jesus derramou o sangue dele na cruz apenas para perdoar o seu pecado. É mentira. Porque se fosse para apenas perdoar o pecado, ele poderia derramar o seu sangue sendo apedrejado em praça pública. Sim ou não? Mas ele cumpre uma ordem lá da lei, porque ele veio e cumpriu a lei. Sabe? Ele fez o quê? Ele fez esse maldito ou maldição em nosso lugar. Amém? Todas as vezes que resolvemos relacionar com Deus com base na nossa performance, e talvez no nosso mérito, sabe? No nosso jeito caído de ser, nós nos afastamos da graça de Deus. Mas ele, além de derramar o teu sangue, ele foi para a cruz, porque ele diz: além de pagar o teu pecado, toda a humilhação e maldição que havia sobre você, eu levarei sobre mim. Uma vez, amado, que nós nos separamos da graça, infelizmente nós nos sujeitamos debaixo da lei ainda. Só existe duas possibilidades: ou vivemos pela graça ou confiamos na lei.
Se não dependemos do favor merecido, nós estamos caídos. Amém? Gálatas 3:11 diz: aquele que observar os teus preceitos, por ele viverá. Esta é a razão porque muitos crentes não são abençoados e ainda vivem, sabe, confiando no mérito da lei. Não, eu fiz, eu tenho que pagar. Qual é a lei? A lei não é olho por olho, dente por dente? Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo que nós vivemos, o que rege é a lei, não é a graça. Como assim, pastor? Começa a pagar o mínimo do cartão de crédito, para você ver como que o juro é altíssimo. É um roubo, mas é legalizado, porque é lei. Fica devendo para o banco, e ele coloca várias multas e juros, e sabe... E não adianta você reclamar nem questionar. É aquilo e pronto. O máximo que ele vai fazer é tirar lá alguma porcentagem. Isso é lei. Sabe o que é graça? Graça é quando você deve para alguém e a pessoa diz assim: olha, não quero juros, não quero nada. Quanto você tem para pagar? Eu só tenho isso. Então me dá isso aqui, está certo. Deus te abençoe. Isso é graça. É assim que Deus faz. Eu contei na quinta-feira esse testemunho que eu vou contar agora. A diferença de lei e graça. Lei é o seguinte: um garoto, adolescente, pega o carro do pai, escondido, e vai dar uma volta na rua. Quando ele vira a esquina, ele entra de cara com o carro, de frente, numa casa, numa bela de uma mansão, bate no portão, afunda o portão, caríssimo, e ainda bate na Ferrari que está para o lado de dentro. A lei diz o seguinte, que o dono da Ferrari sai, todo cheio de razão e prepotência, chamando ele de moleque irresponsável. Eu vou ligar para fulano, ciclano e beltrano, essa porcaria desse carro que você pegou escondido, vendendo ele não paga nem meu portão, quem diria o paralama da minha Ferrari. Imagina aquele garoto dentro daquele carro, totalmente espantado, dizendo agora, olha onde eu fui bater. Essa é a lei. A graça, sai a mesma pessoa do lado de lá, fala para a empregada, pega um copo de água com açúcar e dá para esse garoto. Com todo cuidado e carinho, abre a porta, tira ele, mantém ele em paz e diz: filho, fica calmo. Eu sei que você não fez isso por querer. Eu sei que você pegou o carro escondido do teu pai, mas fique em paz. E o garoto começa a chorar, soluçar, diz: meu pai vai me matar. Não, não vai, sabe por quê? Porque pode deixar que o portão eu pago, o carro eu pago, e eu ainda vou arrumar o carro do seu pai. Inclusive alguns defeitos que tem nele, eu vou deixar ele inteirinho. Pode deixar que com seu pai falo eu. Isso é graça. Amém? Está vendo a diferença da lei? Se a lei fosse aplicada na vida desse garoto, todo mundo aceitava, sim ou não? Porque é lei. Agora, quando nós falamos de graça, muita gente não quer entender, fala: não, não é possível, pastor. Eu errei, eu pequei, eu roubei, eu matei, eu estrupei, eu fiz coisas totalmente absurdas, e agora Deus me ama a tal ponto de morar dentro de mim, e todo o meu pecado, Ele diz que não se lembra mais. Difícil de entender isso, né? Mas isso é amor de Deus, isso é favor, isso é graça. Amém, meu irmão? Não ande por fé baseada na lei, mas ande por fé baseada na graça, sabe? Ande por fé baseado naquilo que realmente Deus te chamou para fazer, que é a graça. Segundo, o justo viverá pela fé. Isso aqui é muito interessante. Todos os milhares de milagres que o Senhor realizou, amado, foi tão somente, exclusivamente pela fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes de fazer o milagre. Você sabia que nós fazemos isso? Não, Deus não te abençoou porque você não fez a tua parte. Deus não te abençoou porque você não jejuou direito. Você falou que ia orar 2 horas, você orou 1h e 45 minutos. Toma, nosso cego, Deus não te abençoou. E a gente acha que isso nós estamos ajudando alguém. A Bíblia diz que nós somos abençoados não pelo nosso bom comportamento, mas pela infinita misericórdia dEle. Pastor, então quer dizer que eu posso fazer de qualquer jeito? Não é isso que eu estou te dizendo.
Até porque uma pessoa, quando te ama, você fica totalmente constrangido de tratar essa pessoa diferente de algo que não seja amor. Não é verdade? Uma pessoa tenta brigar com você o tempo inteiro, mas você, em vez de brigar, você a perdoa, você a ama. Tem um ditado que diz: quando quando um não quer, dois não briga. Não é verdade? O Senhor nos ensinou a amar. E Ele nos ama independente daquilo que você tem para dar ou entregar. O Senhor nunca disse para eles, sabe, para aquelas pessoas que Ele abençoou, que cumprisse a lei, ou tentasse fazer alguma coisa por onde fosse abençoado. O Senhor também jamais enviou doença sobre alguém como forma de ensiná-lo ou de discipliná-lo. A Bíblia diz do rei Ezequias que estava enfermo. E é um dos casos que o Senhor fala de enfermidade para a morte. Aí Ele manda o profeta Isaías até o palácio do rei e diz assim: o Senhor mandou te dizer, arruma a tua casa, arruma a tua vida, porque o Senhor vai te recolher. É chegado o tempo da tua morte. E o profeta Isaías, amado, ele era meio João Batista, profeta messiânico, mas quando ele tinha que dar um recado, ele dava o recado e ia embora. E ele então está saindo do palácio. O rei começa a orar ao Senhor, ele deitado na cama, ele vira o rosto para a parede e começa a chorar e dizer: Senhor, eu fiz tanta tua obra, eu gostaria pelo menos de ter um filho, eu gostaria pelo menos de dar sequência naquilo que um dia o Senhor começou na minha vida, me acrescenta pelo menos mais 15 anos, Deus. E a Bíblia diz que nesse meio tempo, Isaías estava saindo do palácio, quando ele ouve a voz do Senhor dizendo: volta lá, Isaías, e diz para o meu servo que eu ouvi o teu clamor, e que eu hoje estou acrescentando a ele mais 15 anos. O profeta falou: não, brincadeira, né? Se fosse alguns crentes ia dizer: palhaçada, né, Deus? Que negócio é esse? O Senhor manda eu vim de longe até aqui para dizer que o homem vai morrer, e agora está dizendo que eu vou ter que voltar lá dizer que o Senhor deu mais 15 anos? Ele vai pensar que eu sou louco. Mas tudo bem, se é o Senhor mesmo, então a minha sombra, eu vou ficar parado, a minha sombra, em vez de descer a escada, ela vai subir sozinha. E ele ficou parado, antes de terminar, a sombra dele começou a passar. Falou: tem jeito, vou voltar lá, né, com a cara de mais tapado. Chegou no profeta, no rei, o rei ficou espantado, falou: mas o que foi agora? O Senhor ouviu a tua oração e vai te acrescentar exatamente 15 anos como você pediu. E a história diz que nesse meio tempo nasceu seu filho Manassés. Lê lá em 2 Crônicas capítulo 30 em diante, é do 33 que fala dessa história, mas do 30 em diante, e você vai ver essa história magnífica sobre o rei Ezequias. O que é isso, amado? O rei não merecia, sabe? Mas ele falou com Deus, e a graça do Senhor no tempo da lei se manifestou. Eu quero te dizer, meu irmão, ele nunca impôs mãos para dar lepra, mas ele pôs só para curar. Em nenhum momento o Senhor fez milagre com base no merecimento das pessoas, mas sempre com base na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as pessoas que vieram a Jesus foram curadas. Será que essas pessoas, de alguma forma, elas cumpriam a lei perfeitamente? Claro que não. Será que em algum momento que Jesus curou essas pessoas eram santas, perfeitas? Pelo contrário. Lembra quando ele vai ao poço de Jacó com a mulher samaritana para pedir água? E ele fala para aquela mulher que ela tinha 5 maridos e nenhum era dela. Imagina a vida dessa mulher. E ele conta para ela, e ela fica abismada, porque ele, um homem tão santo, falando com ela, se dirigindo ainda a uma samaritana. Para você ver que Deus não faz acepção de pessoas. Quanto mais pecador, mais Ele se aproxima, porque Ele quer te resgatar do pecado. Deus não está procurando o santo, Deus está procurando o pecador que queira andar com Ele, porque a santidade dEle é tão maravilhosa, a plenitude dEle é tão tremenda, sabe, o favor dEle é tão enorme, que quando nós andamos com Ele, automaticamente nós nos santificamos, porque a tua santidade nos constrange. Sabe, irmão, tem gente que diz: pastor, mas você pregando isso, como falaram o pastor Aloísio, isso não vai dar legalidade para a igreja pecar? Não, porque se a igreja começar a pecar, ela não está na graça.
ela está na lei, ela diz, eu posso fazer. E a Bíblia diz que nós, quando fazemos isso, e voltamos à prática do pecado, não há amor em nós, não há Cristo em nós, então você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, meu irmão, sinto muito, você não vai para o céu. Infelizmente tem muita gente na igreja, só na igreja, nunca nasceu de novo. Por que não? Porque aquela pessoa que volta ao pecado e não sente remorso, não sente tristeza, não sente angústia em voltar a pecar, ela nunca nasceu de novo. Você está entendendo? Porque aquele que nasceu, ele pode até pecar, porque o pecado infelizmente faz parte da nossa carne pecaminosa. Viemos da geração do pecado. Mas quando ele peca, ele se constrange. Quando ele peca, ele se sente traidor. Quando ele peca, ele sente mal, ele sente um vazio, um oco dentro dele. Porque o Espírito Santo se entristece. Se o Espírito Santo está dentro dele, é porque ele é salvo. Em Mateus 9, nós temos o relato de uma cura, amado, de 2 cegos. E a única condição do Senhor foi a fé. Mateus 9, 27 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu possa fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Em algum momento Jesus perguntou se eles eram santos? Se eles tinham pecado? Se eles tinham praticado a lei? Não. Você quer o quê? Enxergar? É isso que você quer? É isso que você crê? Você crê que eu posso fazer isso? Sim. Então seja agora livre, curado e liberto. Deus não vai perguntar para você se você merece. Deus não vai perguntar para você se você jejuou, se você orou, se você fez a coisa certa, se você é um menino bonzinho. Deus vai olhar para você como filho, porque filho Ele abençoa. Você pode ter 2 filhos, um chato, mala, ruim, rebelde, e o outro bonzinho. Quem merece mais? O bonzinho? Eu vou mais fundo. Se tivesse que escolher para morrer, você escolheria quem? Nenhum dos 2, pastor. Ele é ruim, mas eu amo ele. Ele é rebeldezinho assim, mas era a minha cara quando era pequeno. Todos os filhos não são igual. Sabe por quê? Deus olha aqui nesta igreja e vê alguns bonzinhos aqui. Acredito que a maioria, se não todos. Mas vai que tem uns ruinzinhos aqui no meio, uns rebeldezinhos, né? Aí Deus vai mandar o sol amanhã, aonde estiver, igual a imagem dessa mensagem, aonde tiver o rebeldinho tem uma nuvem preta? Não, porque o sol que brilha para o bom, brilha para o ruim, não é assim? A justiça é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. É claro que depois da nossa morte, que nós vamos encontrar com Ele, aí então fará a diferença daquele que fez a vontade dEle e aquele que não fez. Mas enquanto vida tiver, você pode se arrepender e ter o melhor de Deus. A graça depende da fé, mas a lei é confiança nas obras merecidas. Não, pastor, eu sei que eu vou ser abençoado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Lembra do jovem que dizia que ele era ofertante, dizimista? Ele jejuava não sei quantas vezes ao dia, ele fazia isso, fazia aquilo e fazia aquilo outro. Jesus falou: tá bom, você faz tudo isso, você quer me seguir? Então vende tudo que você tem e dê aos pobres, aí você me segue. O que ele fez? Ficou triste, virou as costas e foi embora, porque a justiça dele era no que ele tinha. É fácil se abençoar alguém quando você tem sobrando, sim ou não? Você ganha R$1 milhão, para você dar uma oferta de R$500 para alguém, não faz nem cócega. Mas eu quero ver você ter 500 e alguém precisar de 500 e você ficar sem nada e falar: eu quero te abençoar. Aí é difícil, aí tem que ter fé. Quando se tem 1 milhão, dá 500, não é fé, irmãos. Jesus disse: você acha que você faz tudo isso e que você tem direito ao céu porque você faz isso? Isso é justiça própria, e justiça própria Deus abomina. Porque nós não precisamos fazer nada. Não é pelo que você faz que vai estar te dando direito de alguma coisa, mas é pelo que Ele já fez.
E o que Ele já fez é o que nos justifica. Isso é graça. Mateus 15, o Senhor falou a mesma coisa para a mulher Ciro-Fenícia. Apenas a fé dela foi necessária. Então Jesus lhe disse, Mateus 15, 28. Ó mulher, grande é a tua? Grande é a tua? Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ela teve fé. Pediu ao Senhor que fosse até a casa dela. Sabe? Falou que a filha estava doente, o Senhor falou, não, eu vou na tua casa. Falou, não precisa, deu uma ordem e ela vai ficar curada. Isso é fé, irmãos. Tem gente que não sabe receber elogio. Quando a pessoa te elogia por alguma coisa que realmente você fez de bom, você fica todo sem graça, vermelho. Imagina. Não foi eu, foi ele. Sabe, não tem cara, como se estivesse roubando alguma coisa. Você já foi assim? De alguém começar a te elogiar e você não saber onde colocar a cara. Tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, não sou eu, é o Espírito Santo, é Cristo. Não, pelo amor de Deus, não sou eu. Irmão, saiba receber. Saiba receber. Você é bom mesmo no que você está fazendo. Sabe? Não seja soberbo, mas saiba receber. Tem crente que não sabe receber bênção. Quando a bênção está se aproximando, ele já começa a ficar em pânico. Mas será que eu mereço? Nós não merecemos, mas Ele é bom. Você fez de tudo para não merecer. O resultado pelo que você fez seria castigo. Mas Ele é bom. Amém? É claro, amado, que nós devemos buscar a santidade. Porque se você anda com alguém que é santo, é natural que você seja santo. Tem como uma pessoa andar com roqueiro e não ser roqueiro? Pessoa que gosta de forró. Se eu só ando com gente que gosta de forró, não tem jeito, o ambiente que ele vai é lugar de forró. Então automaticamente eu tenho que gostar se eu quiser andar com ele, sim ou não? Quem gosta de samba, pagode, e eu estou andando com esse pessoal, aonde ele vai são os lugares que eu vou. É difícil você ir num lugar que você não gosta, sim ou não? Se eu ando com o Senhor, a santidade me acompanha, porque Ele é santo. Eu não preciso me fazer santo para agradar a Ele, mas quando eu estou junto dEle, automaticamente o meu foco, a minha visão é ser santo, é ser separado. Não é humilhar ninguém, nem desprezar ninguém, mas aquilo para mim já não serve mais, então eu prefiro estar com Cristo. Amém? Então tem gente que diz, não, mas eu sou santo, por isso que Deus me abençoa. Eu tenho unção porque eu vou para o monte, eu vou orar, eu jejuo. Quando o pastor lá na igreja pede para jejuar 10 dias, eu jejuo 30. Amém, continue assim. Mas não acha que você será abençoado pelo que você faz, porque isso é justiça própria. Você é abençoado porque Ele é bom. E quando você faz para agradar Ele, não para mostrar para os outros, aí então você está se santificando e Ele vai estar aceitando. Na verdade, amado, é a bênção dele que produz a santidade. Porque quando Deus nos abençoa, nós ficamos tão constrangidos, que ao invés de você pecar, falar, oba, agora eu já recebi a bênção, eu vou cair no pecado. Não, é a hora que a gente conserta. É quando você está enfermo, que você realmente aprende que você precisa clamar a Ele, e você clama e tem uma resposta, ao invés de continuar na prática do pecado, você diz, agora chegou o tempo de eu mudar de vida. Isso é santidade, pois é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O Senhor, Ele nunca diz, grande é o meu poder, mas Ele disse para aquela mulher que a fé dela que era grande. A Bíblia fala que em Lucas, amado, falando do leproso curado que voltou para agradecer, e agradecer mais uma vez o Senhor, mostra a sua condição de fé. Lucas 17, 19 diz assim, disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, ele não disse foi Deus que te salvou, fui eu que te salvei. Ele é bem claro quando ele diz, foi a tua fé. É a tua fé que te salvou. No Evangelho de Marcos, o Senhor também curou o paralítico, unicamente por causa da fé. Vendo-lhe Jesus, o Senhor o curou. Marcos 2,5 disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão? Mantenha aqui. Os teus pecados estão? Perdoado. O que está perdoado? Pecado. Quantos? Por uma média de tempo? Ele diz, filho, os teus estão, os teus estão.
não disse, o teu pecado está perdoado. Ele disse, todos os seus pecados de agora em diante estará perdoado. Você sabia que quando você contrata um advogado, você precisa preencher um documento dando a ele total liberdade para mexer na sua causa? Ou seja, você deu total legalidade. O que ele fizer está feito porque ele sabe o que está fazendo. Sim ou não? Não é assim? É assim, Renan? Procuração, melhor, obrigado. Então é feita uma procuração. Então você está dando todos os poderes para aquela pessoa para advogar. A Bíblia diz que existe um advogado no céu. João disse assim, filhinhos, não pequei, mas se porventura pecar, então quer dizer que infelizmente a gente pode cair no pecado. Não deve acontecer, mas acaba acontecendo. Se porventura pecar, existe um advogado no céu. Porque no dia que você aceitou Jesus, levantou as mãos, você disse, Senhor, eu estou fazendo agora uma procuração. A minha vida não é mais minha, a minha vida agora é sua. Toda a minha causa, todo o pecado que eu cometi no passado, que eu possa cometer agora, talvez no porvir, já está em tuas mãos. Ele diz, está perdoado. Sabe por quê? Porque quando nós confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoa. Dirigindo, amado, para a mulher hemorrágica, o Senhor disse que ela foi a fé dela que a salvou. 8:48 de Lucas. Então ele disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Infelizmente muitos ainda estão focados naquilo que você faz, na sua performance, sabe? Tem gente que diz assim, pastor, eu não fui abençoado porque eu deveria estar orando de joelho com um véu na cabeça. E como eu não estava de joelho com véu na cabeça, Deus não ouviu a minha oração. Então o salmista é doido. Porque o salmista diz assim, antes mesmo que a oração, que o pedido, que a palavra chegue aos teus lábios, Ele sabe o que você quer. Então, meu irmão, você pode estar pelado debaixo do chuveiro, desculpa a minha sinceridade, tomando banho, lavando tudo que tiver que lavar, e você falar com Deus, Ele olha para você exatamente como você veio ao mundo, pelado. A tua roupa agrada a Deus? Sim. Quando você veste a sua roupa e diz, olha, eu vou vestir a minha melhor roupa porque eu vou para a casa do Senhor adorá-lo. Deus recebe isso como oferta. Mas não é a tua roupa que vai te fazer quem você realmente é. É o teu coração, é a tua intimidade, é a tua aliança. Amém, meu irmão? Na verdade, quanto mais olham para o que tem feito, menos fé conseguem ter. Porque se eu começar a olhar para as coisas boas que eu fiz, a minha fé vai a zero. Mas quando eu olho para Ele, porque a fé não é minha, a fé é dele. Nós não temos fé, a fé é dele, espontaneamente dele, sabe? Diante da importância da fé, amados, os discípulos pediram a Jesus que aumentasse a fé. Olha o que diz Lucas 17:5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Respondeu-lhe Jesus, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedecerá. O Senhor torna as coisas muito mais fáceis para nós. Sabe por quê? Porque não é a tua fé que precisa ser grande. Até os discípulos entenderam isso. Então, Senhor, se todo o vínculo de todas as coisas é ter fé, faz assim, aumenta a fé, sabe? É igual eu dizer lá pro Edmilson que está na mesa, aumenta aí o volume do meu microfone, porque eu quero que chegue até o outro lado da rua. Eu não preciso aumentar o microfone, basta que a gente esteja pronto para ouvir. A fé está dentro de você porque ela é de Deus. Amém? A fé, amado, não é como algo que você nasceu. Tem gente que nasceu com a graça, com o dom de cantar. Canta muito bem, o outro, coitado, na hora de que abre a boca parece uma taquara rachada. Não teve a mesma sorte. Não é assim? Fé não. Fé é de todos, basta você querer, porque ela é de Deus e Deus te empresta. Talento não, tem gente, amado, que olha, eu não sou essa pessoa, mas tem gente que pega um lápis, uma caneta, olha para o outro e vai fazendo, quando você vê uma foto igual. Se eu tentar fazer um passarinho, sai um urubu, porque eu não sei desenhar. A minha casa ainda é aquela, né, com o triângulo, com a portinha, a janela, aquele telhado assim, e os matinhos do lado. Sou péssimo para isso. Mas tem outros talentos que muitos não têm, tá? Toma.
Agora fé não, fé é de Deus e Ele coloca dentro de você. Como que Deus coloca fé em mim? Preste atenção, o Espírito de Deus habita em vós. Então a fé de Deus está em você. Então é esta fé dele que você tem que usar. E quando você usa, Deus não olha para o que você merece, para o que você faz ou o que você deixou de fazer, mas é suficientemente importante para que Ele possa fazer. Que tipo de vida você deseja? Uma vida de performance ou uma vida de fé? Não precisamos mais viver debaixo de maldição, mas nós devemos estar debaixo da bênção, crer na justiça que procede da fé. Quanto mais, irmão, você confiar na sua obediência aos mandamentos, mas a maldição virá sobre vós. Preste atenção, Deus não te abençoa porque você é bonzinho, porque você é obediente. Volta a história dos 2 irmãos. Na hora de dar comida, a mãe não vai dar mais comida para um porque é bonzinho e menos para outra porque ele é rebelde. Você vai almoçar 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, você vai almoçar meio-dia. O coitado vai ficar com fome até lá. Você acha que isso vai mudar a rebeldia dele? Na hora que o pai e a mãe morrem, o juiz vai falar: quem era o bonzinho da história aí? Para ficar com a maior parte. É assim que funciona. É claro que a pessoa, por não ser bom, por não fazer a tua parte, a própria vida já ensina e a consequência vai vir naturalmente. Mas ainda bem que Deus não é assim. Porque muitos de nós, se Deus fosse assim, o cajado já tinha estralado há muito tempo. É ou não é? Olha para você, vê se você merece alguma coisa. Não. Quantas vezes você julgou o teu irmão? Você nem conheceu, se olhou e falou: nossa, que pessoa chata, arrogante, prepotente, ai que nojenta. E depois que você conhece, você fala: nossa, ela é a melhor pessoa do mundo. Será que só eu cometi esse pecado? Isso é o mínimo, estou falando coisas pequenas. Não é verdade? Como colocar expectativa em coisas que não é de Deus. E você achar que aquilo é o seu melhor lá na frente e fala: meu Deus, que roubada que eu entrei. Não é assim? Porque nós não sabemos de nada. Terceiro, a justiça própria foi amaldiçoada. Não escolha viver, amado, um tipo de vida que foi amaldiçoado pelo Senhor Jesus. Olha que interessante isso aqui. Marcos 11:12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximou-se dela e nada achou, senão folhas. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Deixa eu me compartilhar algo sobre a figueira em Israel. Acompanha no quadro comigo. Durante o inverno as figueiras perdem as folhas, e então na primavera as folhas brotam novamente. Quando as folhas voltam, todos sabem que em 6 semanas o tempo dos filhos estará chegando. Dos figos, tá? Mas no tempo quando as folhas brotam, também brotam os figos temporão. Era por esses figos que o Senhor estava procurando, o figo temporão. Mas se uma figueira não tem esses primeiros figos temporão, isso demonstra que 6 semanas depois, ou 1 mês e meio depois, não haveria figo nenhum. Mas os que representam as folhas da figueira, para compreendermos isso, precisamos recorrer ao princípio da primeira menção. As folhas da figueira foram mencionadas pela primeira vez quando Adão e Eva tentaram fazer cintas para si, ou roupas para cobrir a sua nudez. Está lá em Gênesis 3:7. Elas simbolizavam a obra humana, procurando ter justiça própria diante de Deus. É um esforço humano para tentar cobrir o pecado sem o sangue de Jesus. A figueira com folhas, sem fruto, foi amaldiçoada por Jesus. O Senhor, amado, fez muitos milagres, mas todos eles foram obras de graça e misericórdia. Apenas um foi milagre de maldição. Preste atenção. Jesus, quando ele foi àquela figueira, e muita gente não entende essa passagem, né? E fala: nossa, mas se era tempo de figueira, ele chegou de figo, não era tempo de figo, e ele foi na figueira e não tinha nada, por que ele amaldiçoou?
Porque a história diz que quando a figueira está perto de dar o seu figo, 1 mês e meio antes, ela dá um figo menor, chamado figo temporão. E Jesus, com fome, ele foi atrás deste figo, e ele não tinha. Então ele olha para ela e diz assim: para que você está aqui? Traduzindo, para que você nasceu, se no tempo correto de você dar o figo, você não deu? Se você não deu 1 mês e meio antes, que é o tempo de vir o figo temporão, que é o figo de época, daqui 1 mês e meio, quando vierem buscar figo em ti, não vai ter, só vai ter folha. Então, por ser folha, você é amaldiçoado. Quantas pessoas, amado, sabe, acham que estão na igreja, mas não tem o figo temporão, não tem a presença do Senhor na tua vida, ou seja, não tem fruto em você. Porque você acha que você pecou, alguém bateu na tua porta e disse assim: olha, eu vim aqui para você orar por mim. Aí você olha para a pessoa e pensa: Espírito Santo, e agora? Eu acabei de pecar, eu acabei de cometer alguma coisa errada, e a pessoa vem pedir oração para mim, o que eu faço? Você vai orar. Sabe por quê? Porque a oração que você fizer não é você que cura, não é você que liberta, não é você que opera, não é você que faz milagre, é o nome dele, você é apenas instrumento. Então não pratique justiça própria. Talvez você chegou aqui hoje, você está bem com Deus, sentiu a presença do Senhor e você cometeu pecado. Não, pastor, não cometi pecado não. Porque tem gente que acha que pecado é roubar, matar, se prostituir. Mas se você pensou mal do teu irmão passando na rua, você já pecou, irmão. Será que desde o momento que eu levantei, estou aqui ministrando para você, no louvor, agora na palavra, será que em algum momento, eu acredito que não, mas talvez em algum momento eu pequei? Isso me tira o direito de fazer aquilo que eu estou fazendo? A unção, a autoridade? Não, porque eu sou uma figueira que tem figo, e se o Senhor buscar em mim, Ele vai achar fruto, e é isso que Deus quer que você faça. Em algum momento, sabe, lá na genética desta figueira, ela se bloqueou, e Jesus ele fala essa passagem justamente para comprovar o que está escrito em Gênesis 3:7. Quando Adão e Eva pecou, presta atenção no que eu vou dizer, parece até engraçado, mas é verdade. Quando Adão e Eva pecou, antes deles pecarem e depois deles pecarem, eles continuaram o quê? Nu, não é? A Bíblia diz que durante a viração do dia, Deus passeava com Adão. Imagina, Deus olhando para Adão, Adão pelado. Mas Adão sabia que ele estava pelado? Não, ele era inocente. Se eu soltar meu neto Miguel aqui, ele pode correr pelado normal. E alguém fala: não, o pipi dele, para ele é normal, porque ele é inocente. Não é verdade? Mas quando Adão pecou, saiu do que dele? A inocência. E aí, ele fez o quê? Ele, de certa forma, ele tentou esconder a tua nudez. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele se esconde. E aí o Senhor diz: Adão, ele diz: oi Senhor, onde você está? Estou aqui. O que você está fazendo? Estou escondido. Por quê? Estou com vergonha. Vergonha do quê? Porque eu estou nu. Quem te falou que você está nu? Já sei, Adão, você comeu do fruto, né? Aí sai Adão com algumas folhas de figueira. Imagina, aquela folha ia murchar, ia secar, e a nudez deles ia ser exposta. Então é a segunda vez que a Bíblia cita sobre a figueira. Primeiro foi Gênesis 3:7, que fala disso. E aí então o Senhor comete, né? Ele vai e faz o primeiro sacrifício, pega um cordeiro que apontava a Jesus, derramou o sangue dele, e das suas vestes, e da sua pele, fez as vestes. E falou: a partir de hoje, você não é mais justificado por folha, você não é mais justificado por nada que você venha fazer, você não é justificado por promessa que você está fazendo, por campanha que você está fazendo, você é justificado pelo sangue do cordeiro. Então somente, irmãos, quando os discípulos voltam no outro dia, aquela figueira estava amaldiçoada. Agora eu quero pegar uma deixa no que eu vou falar agora. Aquela figueira ouviu o que Jesus falou? Sim ou não? Alô? Não? Sim? Mas ela tinha ouvido? Hã? Não? E por que ela ouviu? Porque ela é um ser vivo, sim ou não?
Deixa eu fazer uma outra comparação. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com febre. A gente sabe que febre é um estado do corpo, né, o estado febril, aponta para que algum órgão está inflamado ou infeccionado. Então vem a febre. Porque a febre não é uma doença existente, Não. E a Bíblia diz que Jesus vai até a sogra de Pedro e amaldiçoa a febre. E repreende a febre. Então ele diz: febre, eu te ordeno agora, saia. Só para simplificar. Se a febre fosse uma doença, nós imaginaríamos que é uma doença, é como se fosse um espírito, ouviu, foi embora. Mas se ela é um estado do próprio organismo, como que ela foi embora? Exatamente comparando quando Josué estava na luta, que ele olha para o sol e diz assim: se o sol se pôr agora, a gente vai morrer. Então olhou para o sol e falou: para onde você está? Quem que move? É o sol ou a terra? A terra. E por que o sol parou? Porque quando você dá uma ordem, não importa o ser vivo ou não vivo, pelo poder do nome do Senhor, todas as coisas acontecem. A febre teve que ir embora. A figueira amaldiçoou porque foi uma palavra ordenada. Se você ordenar para uma figueira, se você ordenar como ele mesmo disse, você vai falar para uma baboreira, para uma jabuticabeira, para uma jaqueira: lança-te daqui, vai para o mar. Ela também não tem ouvido, mas ela vai, porque a fé de Cristo, a fé de Deus está dentro de você. E a ordem que sai da tua boca é lei, e lei no reino dos céus. Amém? Nós estamos debaixo da bênção. Mas se você decidir confiar em méritos, em obras da lei, você estará se posicionando debaixo da maldição da lei. Não faça isso. Permaneça na posição que Ele te chamou, da graça. A bênção e a maldição estão relacionadas ao nosso entendimento. Amém? A lei e a graça não se combinam, porque a lei condena e a graça justifica. Depois, amado, que somos justificados pela fé, nós podemos viver como vencedores ou como derrotados. Amém? Saiba que você não está como essa figura, porque você pecou, em todos os lados está sol, só em cima da tua cabeça que está essa nuvem negra, com esses raios caindo. Tem gente que acha assim: meu Deus, se eu sair na rua hoje, eu tenho ultimamente feito tanta coisa que não é legal, tanta coisa que não é errada, que o primeiro raio que tiver que cair, em vez de cair lá no prédio, ele vai cair na minha cabeça. Tem gente que pensa assim, porque acha, se isso acontecer, porque Deus está se vingando. Imagina, ninguém conhece a vingança do Todo-Poderoso. Ele te chamou para ser filho, Ele te chamou para ser a diferença. Ele te diz que tu és abençoado. Não anda por caminhos tortuosos. Não procure maldição para a tua vida. Então você diz: pastor, está escrito: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Fato, se você está em Cristo. Mas se você estiver baseado no pecado, em qualquer outra coisa, a maldição vai te seguir. A Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança, porque estamos debaixo de uma promessa e de uma palavra. Hoje é dia de ceia, amado. É o dia que nós iremos celebrar a morte de Cristo. Bem-aventurados somos nós que podemos estar aqui para comer do corpo. Comer do corpo de Cristo, representado pelo pão, significa que você vai comer da saúde, porque no corpo de Cristo foi levado toda a enfermidade. Então toda a maldição hereditária, sabe, já foi levado sobre Ele. Você está novinho em folha. Você está entendendo? Você é nova vida, nova criatura em Cristo Jesus.